projeto do Carrejadas surgiu há vários anos atrás, quando pela primeira vez a tia Júlia do Carvalho me falou da carrejada, que era no fundo o malhar e o carregar o centeio dos currais da alta montanha até as aldeias do Vale de Cabril. Parecia uma tarefa simples, mas não era, uma tarefa bastante árdua. Os homens tinham que ir na véspera para prepararem o centeio, para o secarem, para o malharem e carregar tudo pela serra abaixo. E tudo era os potes, as ferramentas, os malhos, o próprio cimento do centeio tinha de vir, o colmo tinha de vir, mas vinha com grande festa. Eles cantavam, davam vivas pela serra abaixo, de vivas ao dono do curral, vivas ao bom malhador, vivas a este, vivas aqueles, as mulheres em casa numa azáfama a preparar a cabra, porque era preciso alimentar bem os homens que vinham exaustos, porque era um trabalho bastante árduo, mas apesar de tudo as pessoas eram extremamente felizes. Eu consegui ver, visualizar toda aquela vida, todo aquele trabalho e pensei, isto é fascinante e eu quero ver isto um dia. Partilhei com o Ulisses e com o Márcio esta tradição e eles abraçaram a ideia e disseram nós devíamos fazer isso, mas a questão como? Passou, o tempo foi decorrendo, a ideia foi andando, fizemos mais questões às pessoas da aldeia, aos mais idosos com certeza, procurámos saber mais atividades que estavam envolvidas com a carrejada, porque não era só malhar e carregar, era preciso semeá-lo, era preciso cuidá-lo, uma série de coisas envolvidas. E começámos ali sempre com a ideia e como é que a vamos pôr em prática, até que surgiu o programa de apoio EDP Tradições e com esse programa nós verificámos que tínhamos uma janela de oportunidade para organizar melhor este projeto, para verificar todas as atividades envolvidas, tudo o que era necessário e para poder realizar o objetivo que nós tínhamos, que era recuperar as técnicas e saberes ancestrais, recuperar o cultivo do centeio em alta montanha, com todas as implicações que isso tem, retomar o trabalho comunitário e fazer uma recuperação de um habitat que era o habitat da perdiz e o habitat do coelho, que deixou de existir porque deixou de haver centeio em alta montanha. Portanto, nós desenhámos o projeto, submetemos a candidatura, ganhámos e começámos a trabalhar. Demos início às primeiras atividades, sempre recolhendo mais informação e aprendendo e procurando as pessoas mais disponíveis para nos ensinarem. Estamos a falar de pessoas mais idosas com algumas das suas limitações. Tentámos sempre tornar tudo muito mais confortável para eles e para a comunidade e fomos maravilhosamente surpreendidos com essa adesão, com a participação das pessoas, com o que elas trouxeram para o projeto, além daquilo que nós esperávamos, porque não foi só o número de pessoas que esteve presente que foi importante para nós, foi a forma como eles se entregaram, a forma como alguns deles nos pedem, vamos continuar, temos de manter esta tradição. É um projeto muito identitário, é um projeto no qual as pessoas realmente revivem as suas vidas e são felizes. Este projeto teve várias fases e várias atividades que se desenrolaram ao longo de um ano. Nós procedemos ao cultivo, à sementeira do centeio em meados de setembro, 15 de setembro, por aí. Depois tivemos várias ações de capacitação, como sejam a realização e feitura dos malhos, em que tínhamos as pessoas mais velhas a explicar aos mais novos e a pessoas de fora, nomeadamente, como é que se faziam. Depois tivemos os muros, como refazer os muros de pedra solta, em que temos aqui este exemplo, que foi um muro que se refez durante essa ação. Posteriormente iremos ter a segada, agora no fim de julho, e depois em meados de agosto teremos a tão falada e tão saudosa malhada, que as pessoas, quando se fala numa malhada aqui em Lagoa, principalmente os mais velhos, vem-lhe todos uma saudade que se nota que era uma coisa marcante naquela altura. E é isso que nós vamos querer criar, para que toda a gente possa vivenciar aquilo que se passava antigamente e que se vai
começar a passar de novo a partir deste ano. Ali pelo pátio ainda é alguma coisa? Sabe onde é que eu vi perder um? Está ali com um barrigaço. Está aqui com o Zé. O dia de um bezerreiro aqui começa sempre por volta das 6, 6 e meia da manhã, em que é pré-definido no dia anterior a volta que se vai dar ao gado e ao sítio, porque nós estamos numa zona bastante grande da Serra do Gerês, em que temos todos os dias temos que andar cerca de 20 km, porque é uma zona muito extensa, em que há alturas que o gado, para se conseguir ver, tem que se encontrar o gado antes das 10 da manhã, antes de vir o sol, porque depois o gado, ao vir o sol, se recolhe às cestas. As cestas são os pontos altos da serra em que eles se escondem e que é para apanhar mais ar, eles precisam do ar e então eles procuram sítios em que corra vento. E a partir das 10 até às 3, 4 da tarde é quase difícil ver os animais, a não ser que se conheça bem a rotina deles, como é o caso dos animais que aqui temos em Lagoa e Couso, que se conhece mais ou menos a rotina, mas quando temos os animais na Serra do Gado, mais para cima, para a zona dos Carris, em que vão até a Espanha e que passam outras fronteiras, aí nós temos que sair sempre muito cedo e não conhecemos bem a rotina do gado. Muitas das vezes damos um dia em vão, não conseguimos ver os animais, a maior parte das vezes. Outras vezes conseguimos os ver todos, depois tudo depende da sorte, é como nós dizemos, Santo António vai connosco. Depois de se recolher o gado, normalmente como nós cozinhamos a lenha, vimos para a cabana, para o abrigo, começamos a fazer o lume para cozinhar, cozinhamos os alimentos que são menos degradáveis, muito à base das massas, dos enlatados, das batatas. Carne, por norma, só comemos à segunda ou terça-feira, ou então, se vier algum proprietário dos animais lá de baixo que vai trazendo carne, senão estraga-se. E depois de se comerem, arruma-se um jeito, dá-se um jeito à casa, pode-se descansar, fazer-se a cesta. Nós aqui aplicamos muito, como os vizinhos espanhóis, uma cestinha de 2 horas. E depois ao fim do dia, quando forem 4, 5 horas, volta-se a dar a volta, neste caso é mais às vacas dos bezerros, ou então vacas que nós não tenhamos visto, porque é o regresso do gado. O gado volta a comer, ou começa a comer às 6 da manhã e aproveita para comer à sombra e quando o tempo está fresco, e depois volta a comer quando são 5, 6, 7 horas, dependendo do dia, até ao fim da noite. Quando chega à noite, a noite é solidão, mas eu aproveito, no meu caso, aproveito para escrever, para ler e quando por norma 9, 10 horas também, como eu já estou a dormir, é norma, por norma 9, 10 horas já estamos a dormir. Outras vezes acordamos à meia da noite, obviamente, se ouvimos uivar os lobos, se sentimos a foca na nossa cadela agitada, se sentimos os animais agitados à volta dali, sabemos que há lobo perto e pomos-nos a pé, mandamos 2 gritos e pronto, e voltamos para a cama, mas aí já dormimos pouco. Está partido. Não era melhor meter. Mas isso é assim mesmo. Não tem casca. O dia do bezerreiro é um dia, uns atrás dos outros, de muito cansaço. E eu vou dar a minha volta, um dia para a Serra das Vacas, outro dia para a Serra dos Bois, outro dia para a Serra Baixa, pronto. E então são dias muito cansativos, porque faço 20, 30 quilómetros no meio dessas pedras. Ao próximo dia, chega aí outro pastor, outro labrador, também, opá, queria vir as minhas vacas. E então eu, o meu traquejo, bem, não estavam aqui ontem, estão ali. Vou com eles, vou-lhe mostrar as vacas, e pronto, o dia a dia é sempre este. E não é nada fácil, porque
Além disso, fico 10, 12 dias sem ir falar com os meus vizinhos e a minha vida, não é? É bom, mas a solidão, minha filha, um dia atrás do outro, a chuva, por exemplo, quando cai aí uma semana de chuva, eu não consigo lá estar dentro. Tenho umas botas até aqui à cinta, de água, meto uma capa e eu vou-me embora. Aqui por onde posso andar, fazer 1 quilómetro ou 2, não consigo estar dentro de casa. Portanto, isso aí é muito mau, não é fácil. Agora, quando temos pessoas que chegam, que já têm chegado, e pronto, um gajo está aí um dia ou dois a conversar, bebe um copo, e pronto, torna-se... por isso que as pessoas dizem que isto aqui é um paraíso. Mas o paraíso também dura pouco. O homem fica aqui, o pessoal vai-se embora e eu fico a olhar, eu e a cadela. Ficamos a olhar para quem vai embora e o bom parece que esquece logo. Claro, temos a volta de manhãzinha cedo, para não... é mais fácil apanhar os animais no local deles, porque durante o calor os animais podem se esconder, não é tão fácil procurá-los nem encontrá-los. E de manhãzinha e de tarde, para fresca. Porque na hora do calor você não encontra os animais tão fácil. Durante o dia, de manhã e à noite temos o dia ocupado, que a serra é um bocado longa e o dia faz falta para... Os animais não andam todos juntos, andam muito separados. Temos várias bezeiras, temos a de lapela, temos a de cabril e estão um bocadinho separadas umas das outras. A carrejada é o ato de carregar todo o material que foi extraído da malhada, quer o como, quer o centeio, e é carrado para baixo, para o Vale de Cabril, normalmente, porque esta zona, os corrais são todos de gente ligada ao Vale de Cabril. As pessoas iam daqui com uma grande alegria por essa encosta abaixo, virados a Tabocinhas, Corto Costa até à vila, São Ana e Vila. Começavam a dar sinais de que se estavam a aproximar. Isto porquê? Porque já havia uma ou duas cabras a serem preparadas numa boa chanfana, no pote, lá na vila, e que seriam consumidas a quando da sua chegada. Portanto, eles já iam avisando que era para as mulheres prepararem as cabras, aqueles que estavam a chegar, e normalmente iam sempre com bastante apetite, e chegavam lá e devoravam a chanfana que já estava preparada. Eu à carrejada, eu à nossa cozinheira. Eu era muito jovenzinha e lembro-me de irmos a pé para a lagoa, muita gente dormir lá e cortar o centeio, cortar e depois deixar a secar, e quando estava seco íamos fazer a malhada. Íamos fazer a malhada, dormíamos na cabana, uns fora, outros dentro, que nunca víamos todos lá dentro,
e cozinhava-se num caldeiro, chamamos um caldeiro, que nós tínhamos aqui, que antigamente era para os porcos, onde cozinhamos as batatas e as couves e isso tudo para os porcos. E então, nessa altura, como era muita gente, lavava-se esse caldeiro e era aí que cozinhávamos para todos. Depois era vir para baixo com o centeio e com o colmo e com a palha, com os malhos, as cozinheiras. E quando chegávamos aqui à povoação, tudo gritava viva a carrejada e era uma alegria, dançava-se, cantava-se e pronto, era uma alegria para toda a gente. Não era fácil, porque era tudo abraço, como se sabe, cortar era preciso quase de joelhos ou derriados, como se diz, agachado, né? E não é fácil. Mesmo se nós, os jovens hoje, ou qualquer pessoa se experimentar com um gadanho a cortar baixinho, é difícil, não é? Se calhar 5 minutos aguenta-se bem, mas 1, 2, 3, 4 horas não é assim tão fácil como isso. As pessoas acho que dão um sinal, tocavam a buzina, antigamente era a buzina ao corno, e gritavam quando chegavam a Zerim. Ali para abaixo, pelo carreiro abaixo, eles davam um sinal que estavam a chegar ali. E depois dali atravessavam o pontilhão, Pachãos, e vinham pelo caminho antigo, que agora há a estrada, mas antigamente era o caminho antigo. E vinham pelo caminho e eles já ali já sabiam, quando davam um sinal, as mulheres já sabiam para pôr as mesas e para adiantar o outro comer e não sei o quê. Temperavam a cabra no dia de trás, para naquele dia assarem. Naquelas, como é que se chamava? Alguidares de barro. Nessa altura era aqueles alguidares que iam ao forno. Eram esses alguidares que elas utilizavam. Havia quem nas cozinhasse nos potes, mas na casa do Roquinha utilizavam mais assar-as no forno, nos alguidares de barro, assar a cabra no alguidar de barro. Era uma alegria. Depois nos até, na vez de virem para o caminho, eles já se iam à acabada para baixo, aos bolinhos da Aida, vinham para o caminho do meio, punham-se na corte de costa mais cedo, mas não saía dali ninguém sem vir os outros todos. Pousavam ali, quando viessem os outros todos, não sei se bebiam alguma coisa senão, quando viessem os outros todos, então é que arrancavam todos. Eu ia para lá labrar com o meu pai e com o meu irmão, para mim era uma alegria. Arados de pau, não era de ferro. Os bois, prendia lá os bois, sempre lá o jugo, a canga lá, e os arados já ficavam lá, e a canga já ficava lá de uns anos para os outros. O centeio malhava-se lá e já ficava lá, a semente, a semear. A gente chegava ao centeio, ao Samadou, não é? Por Santiago. Cegava-se e punha-se nos morocos, como vós fizeste lá. Punha-se nos morocos. E depois estava ali nos dias a tamparem. Depois, passado aí 4 ou 5 dias, punha-se ao sol. Em carreirões, não era? Ao sol para secar. E depois emorocava-se outra vez. Depois dali ia para a eira. E depois a gente vinha por aí abaixo com aqueles molhos. Mas naquele tempo a gente tinha muito mais animação. Mais forte. Chegámos a trazer de lá centeio de lagoa, saco, 75 quilos. Eu se pudesse, também lá estava. Mas eu da espera, não posso. Se pudesse, aqui para mim era uma alegria. Nós, quando eram as malhadas lá, aquilo juntava-se lá muita gente. Era um dia de alegria. Venham vocês. A gente vir lá cheio de trabalhar, de malhar até 1 hora ou 2, e depois vir com eles que eram por aí abaixo, chegar aqui, comer bem, beber, e depois ainda uma dança. Aquela é uma alegria. Até a gente tem paixão daquele tempo que se passou. E
É verdade. Embora com muito trabalho, com muitas lutas. Foi uma coisa muito importante. A malhada foi uma coisa que, para já, talvez já há 40 anos que não havia, ou há 40 anos ou 50, talvez que não houvesse malhada na Serra. Foi uma grande lembrança daquela pessoa que se lembrou e que continuam a fazer. E que não pode esquecer enquanto os de idade forem vivos e os novos que vierem ensinar estas crianças que vêm, netos e bisnetos que vêm agora, que eles alinhem como alinhavam nos antigos. Cera para depois fazerem a criação e fazerem o mel. A tradição antiga que era bem feito recuperá-la e haver alguém que continue. E isso para mim, eu fico muito contente com tudo isso, porque matar saudades do passado é recordar e não deixar esquecer. Eu recebi os ensinamentos dos antigos, também gostava que ficassem cá estes novos para dar o seguimento ao nosso trabalho. Era muito bonito daqui a uns anos tornarmos a recordar, quanto mais não fosse só para ver. Foi uma grande coisa. Miúdos da escola, miúdos pequeninos, para aprenderem com os mais velhos. Para eles um dia recordarem quem já partiu.